Senhoras e senhores deputados, estamos então em condições de iniciar a nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. É uma reunião ordinária, como sabem, tem dois objetivos, que é fazer duas audições esta manhã. Temos na nossa presença já a Sra. Doutora Ana Vieira da Mata, a personalidade indigitada pelo Governo para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da ANAC, Autoridade Nacional da Aviação Civil. Portanto, como sabem, temos aqui a audição de manhã, é obrigatória nos termos da legislação das entidades reguladoras, e, portanto, é obrigatória esta audição. É também obrigatório um relatório na sequência da audição e, portanto, na próxima semana, como já vos disse também, teremos então a reunião para aprovar esse relatório. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado José Rui Cruz. Temos então a Sra. Doutora Ana Vieira da Mata, a quem lhe dou a dignidade da palavra para 10 minutos iniciais para uma intervenção e depois, nos termos habituais, que haverá aos parlamentares colocar as questões. Sra. Doutora, faz favor. Já está. Okay. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia. Começo por cumprimentar os membros desta Comissão Parlamentar e por referir que o escrutínio do Parlamento relativo aos membros dos Conselhos de Administração das entidades reguladoras independentes é fundamental, necessário e importante. Por essa razão, e antes de mais, agradeço a oportunidade de apresentar a minha visão para a ANAC, os principais desafios para o setor e para o regulador e de densificar os pilares da estratégia definida para endereçar tais desafios. Na minha comunicação inicial, pretendo abordar 3 tópicos. O primeiro, a motivação para o exercício do cargo de Presidente do Conselho de Administração da ANAC. O segundo, os principais desafios que se colocam ao setor e à ANAC. E, finalmente, o terceiro, em face de tais desafios, quais as principais ações que considero devem ser desenvolvidas. Procurarei cumprir os tempos assignados, estando certa que terei nas intervenções subsequentes a oportunidade de densificar alguns dos tópicos ou clarificar algum assunto que os senhores deputados considerem merecer melhor explicação. Quanto à motivação para o exercício de cargo do Presidente do Conselho de Administração da ANAC, eu exerço funções no setor da aviação civil há 23 anos. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar na ANAC desde 2000, desempenhando diferentes cargos e funções, dos quais destaco como mais recentes a criação em 2008 da área de controle de gestão, cuja liderança então assumi como diretora, definindo o atual sistema de gestão da ANAC. O exercício de funções como Diretora de Regulação Económica de 2014 a 2021, o que me permitiu reforçar competências nas vertentes de regulação aeroportuária, do transporte aéreo e na vertente internacional, consolidando assim um conhecimento e visão transversal da ANAC e do setor. Desde novembro de 2021 que sirvo o setor e a ANAC como membro do Conselho de Administração, tendo como áreas de intervenção as áreas de recursos humanos, área financeira, procurement, defesa do consumidor e regulação económica. Apresento-me nesta audição parlamentar com o mesmo empenho, a mesma motivação e orientação para o interesse público e sentido de responsabilidade que manifestei há 2 anos na audição para vogal do Conselho de Administração da ANAC. Considero da maior importância a declaração de que cumpre o regime aplicável aos reguladores e que não tenho quaisquer incompatibilidades ou impedimentos para o exercício do cargo que exercerei com isenção, transparência, competência e independência. Estou muito ciente do propósito da ANAC de contribuir para o desenvolvimento seguro, competitivo e sustentável do setor e revejo-me incondicionalmente na visão de projetar a autoridade como um regulador moderno, eficiente e competitivo. Não menos importante, partilho e revejo-me nos valores da ANAC de independência, ética, transparência, qualidade e rigor. Relativamente ao segundo ponto da minha intervenção, quais os principais desafios que se colocam presentemente e no futuro próximo à ANAC, importa referir que o setor da aviação civil é um setor estratégico para o turismo e para a economia nacional e esta importância impõe uma regulação forte, responsável e independente. Nesta medida, a atuação da ANAC recairá necessariamente na concretização de atividades necessárias e tendentes ao desenvolvimento de um mercado de aviação seguro, competitivo, com oportunidades para as empresas, proporcionando conectividade, crescimento económico, emprego e, sobretudo, assegurando serviços aéreos seguros para os consumidores. O desígnio da ANAC é a segurança da aviação civil, sendo um dos maiores desafios que se coloca à aviação e, consequentemente, aos reguladores do setor, o desafio da sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental, social e económica. Tal sustentabilidade, operada através da transição energética e digital, não será atingível sem uma abordagem robusta em matérias de segurança operacional e de security. O facto de a ANAC ser um regulador com atribuições em matéria de regulação da segurança operacional, security e regulação económica é essencial para ultrapassar os inúmeros desafios que se colocam ao setor, dos quais destaco
os desafios ambientais, incluindo o objetivo de alcançar neutralidade carbónica até 2050, através da implementação a nível europeu do quadro regulatório do pacote Fit for 55, o reconhecimento de que para conseguirmos a sustentabilidade social são necessárias medidas proativas para promover o acesso e defesa do consumidor, mas também para garantir melhores condições de trabalho e a atratividade do setor para o futuro, reconhecendo assim o papel fundamental dos trabalhadores do setor como essenciais para superar os desafios da descarbonização e da automação. A melhoria da sustentabilidade económica, garantindo que a regulação é adequada à finalidade de salvaguardar e promover o acesso ao mercado, garantindo uma concorrência leal e assegurando conectividade, particularmente relevante, tendo em conta a periferia geográfica do nosso país. A capacitação do sistema da aviação civil nacional para lidar de forma eficiente com o aumento do tráfego e as necessárias ações de cooperação e coordenação com os stakeholders nacionais e ao nível da cooperação com outros Estados-membros é também um elemento a destacar. Finalmente, a capacitação do regulador no âmbito dos desenvolvimentos tecnológicos para garantir a resiliência do sistema no domínio da cibersegurança e para assegurar a futura coabitação entre aviação tripulada e não tripulada é outro dos desafios que gostaria de destacar. Em face de tais desafios, quais as principais ações que considero então devem ser desenvolvidas? Considero muito relevante prosseguir o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo atual Conselho de Administração da ANAC, através da implementação do Plano de Ação Plurianual, apostando no desenvolvimento seguro, competitivo e sustentável da aviação civil, que, para além das atividades tendentes ao cumprimento da missão da ANAC, se baseia em projetos críticos de mudança organizacional, dos quais destaco o fortalecimento da área de recursos humanos, a promoção da digitalização, o reforço e a melhoria da comunicação. São inúmeros os desafios e, portanto, serão diversas as ações a desenvolver, das quais destaco, a nível externo, será muito importante reforçar a relação da ANAC com o setor, envolvendo e auscultando a comunidade aeronáutica e a academia nos aspectos relevantes da atuação do regulador, dinamizando ações de capacitação centradas na aviação que tenham potencial para produzir benefícios significativos no sentido de aproveitar o potencial dos profissionais e atraí-los para o setor. Apoiar projetos de desenvolvimento da aviação geral e divulgar a evolução do enquadramento regulatório e programas de apoio ao investimento e à inovação aos stakeholders e aos demais elementos da cadeia de valor do setor. Será igualmente importante reforçar a intervenção da ANAC nos vários fora da aviação civil, quer a nível europeu, quer a nível internacional, garantindo uma participação ativa e construtiva, defendendo os interesses estratégicos nacionais e contribuindo para a concretização da visão organizacional como autoridade de referência. Ainda no que respeita à vertente externa, deverá ser incrementada a divulgação de informação relevante para o setor, garantindo maior eficiência na prestação de informação pertinente sobre a atividade exercida. Ao nível interno, importa continuar o trabalho já desenvolvido no que toca ao funcionamento da organização, revisitando numa lógica de melhoria contínua os instrumentos de regulamentação interna da ANAC. É também essencial garantir a capacitação técnica da ANAC, para a qual concorrem os recrutamentos em curso, quer de técnicos, quer de dirigentes. É igualmente importante concretizar o plano de comunicação interna, contribuindo para a melhoria do clima organizacional e deve ser dado especial enfoque à melhoria da capacidade tecnológica da ANAC para se adaptar aos desafios que se colocam, por forma a adaptar processos, reduzir prazos, melhorar a interface com os regulados, garantindo uma atuação rigorosa, previsível, transparente e adaptada às novas exigências, melhorando a prestação da ANAC e reforçando a confiança do setor no regulador. Em conclusão, os grandes desafios que se colocam aos reguladores e as ações para o futuro terão que ter em conta o balancear de testar soluções inovadoras, o desenvolver o ambiente regulatório, o fornecer segurança jurídica e a garantia de um level playing field e o apoio à indústria. Muito obrigada. Estou naturalmente disponível para responder às questões que os senhores deputados entendam. Muito obrigado, Sra. Ana Vieira da Mata. Nos tempos que já expliquei anteriormente, cabe agora ao PSD colocar as questões nesta primeira ronda. Tem 7 minutos e a Sra. Ana Vieira da Mata terá o mesmo tempo para responder. Cabe ao Sr. Deputado António Proa colocar as questões. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ana Vieira da Mata pela presença e pela apresentação que partilhou com esta Comissão. Sr. Presidente, eu queria colocar uma questão prévia, ao suscitar uma questão prévia, que naturalmente não se prende, não depende da doutora Ana Vieira da Mata, mas é uma realidade que eu não podia deixar de colocar em nome do PSD. A Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes com função de regulação dispõe no seu artigo 17º que, no ponto 8, que o provimento do Presidente do Conselho de Administração deve garantir a alternância de género e o provimento dos vogais deve assegurar... Bom, esta parte já não é relevante. A questão que eu queria suscitar é precisamente
a condição da alternância de género na indicação do Presidente do Conselho de Administração da ANAC. Ora, o anterior Presidente do Conselho de Administração era a doutora Tânia Cardoso Martins, uma senhora, e anteriormente o Dr. Luís Silva Ribeiro, um homem. E, portanto, aí verificou-se a alternância. Desta vez, manifestamente, não se verifica essa alternância. Como eu disse, é uma questão que não depende da vontade da doutora Ana Vieira da Mata, mas fica colocada por parte do PSD a dúvida sobre se esta indicação promovida pelo Governo cumpre a Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes. E, Sr. Presidente, eu gostava que esta questão ficasse expressa como uma preocupação e uma dúvida que esta Comissão não é competente, pelo menos nesta fase, para aferir da validade desta dúvida, mas o Governo, sim, tem essa responsabilidade e o dever de prestar esse esclarecimento e, quanto mais não seja na produção deste relatório, essa questão deve ser expressa, porque, do nosso ponto de vista, aparentemente, a lei não está a ser cumprida, há aqui uma ilegalidade nesta nomeação. Sr. Presidente, no que diz respeito ao objeto desta audição, queria sublinhar algumas coisas. Em primeiro lugar, que, do ponto de vista do PSD, a indicação da Sra. Ana Vieira da Mata não nos suscita qualquer dúvida, porquanto a doutora Ana Vieira da Mata, como aliás teve a ocasião de referir, tem uma larga experiência no setor, é da casa, é da ANAC, desde o ano 2000, conforme referiu, desempenhou diversas funções, conhece muito bem a ANAC, foi inclusivamente vogal do Conselho de Administração e, portanto, não nos suscita dúvidas quanto ao conhecimento que tem desta importante autoridade reguladora em matéria de aviação civil, que de facto cumpre um papel muito importante. Nós, aliás, nesta Comissão tivemos ocasião de nos debruçar por várias vezes, aliás, sobre questões, nomeadamente no que diz respeito à segurança aérea, e a ANAC cumpre um papel muito importante nesta matéria. E, nessa medida, causa também alguma preocupação ao PSD o facto da ANAC ter estado durante 15 meses sem presidente do Conselho de Administração nomeado. A doutora Tânia Cardoso Simões terminou o seu mandato em setembro de 2022, naturalmente que continuou a exercer funções, mas já depois de terminado o seu mandato, e só 15 meses depois é que o Governo considerou adequado proceder à nomeação da nova Presidente do Conselho de Administração. Foram 15 meses e isso causa-nos, naturalmente, preocupação, pela importância, como eu referi, desta entidade. Tanto mais que, como eu disse há pouco, esta Comissão teve a oportunidade de se debruçar sobre algumas preocupações e eu queria sublinhar um aspecto muito importante. Por coincidência ou não, o que é facto é que nos últimos 3 anos tivemos em Portugal 3 incidentes graves na aviação civil, que não resultaram, felizmente, em acidentes, mas foram incidentes considerados graves. 2 dos quais nós tivemos a oportunidade de analisar, aliás, também com a presença da ANAC, cuja presença foi suscitada também pelo PSD, entre outros partidos. Foi um incidente grave em abril de 2021 no aeroporto do Porto, em maio de 2022 no aeroporto de Ponta Delgada e, mais recentemente, no dia 26 de junho, um outro incidente grave no aeroporto do Porto,
com um avião que se preparava para aterrar com outro avião ainda na pista. Ora, a ANAC tem particulares responsabilidades na fiscalização da atividade da aviação civil, do setor da aviação civil, e, portanto, isto ilustra bem a importância que tem a ANAC, o papel que tem a ANAC, não é neste momento adequado suscitarmos questões em concreto, mas apenas para sublinhar esta importância. Sr. Presidente, como o meu tempo está quase a esgotar-se, queria colocar algumas questões para evitar uma segunda ronda, questões mais concretas. Em primeiro lugar, relativamente à falta de pessoal da ANAC, uma questão que foi no passado já colocada, a necessidade de reforço, de preenchimento do quadro. Pergunto-lhe se considera que a atual situação em matéria de recursos humanos na ANAC a deixa tranquila ou se continua a haver dificuldades. Por outro lado, uma outra questão que também foi aqui abordada em determinada altura, a certificação dos heliportos, se esse processo foi uma questão, nomeadamente heliportos de hospitais, se essa questão está, entretanto, já resolvida ou ainda há atrasos nessa certificação. E, por fim, Sr. Presidente, a questão das taxas aeroportuárias é uma questão sempre sensível, tem causado uma tensão, eu diria quase permanente, nomeadamente com a ANA Aeroportos. Há, aliás, um recurso para tribunal, eu não sei em que ponto é que está, em que a ANA reclama mais de 20 milhões de euros à ANAC, isto em 2022, e há agora, precisamente agora, neste mês, uma nova proposta de aumento das taxas aeroportuárias por parte da ANA Aeroportos, que já suscitou, por exemplo, a acusação por parte de uma companhia aérea da falha de intervenção da ANAC relativamente a esta matéria. É uma questão, como eu dizia, de tensão quase permanente. Pergunto-lhe, Sra. se relativamente à regulação das taxas aeroportuárias se encontra em condições de afirmar que a ANAC cumprirá o seu papel na defesa também dos interesses dos utilizadores da aviação civil e tem condições para colocar algum equilíbrio nesta tensão que se tem gerado ano após ano em matéria de fixação de taxas aeroportuárias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. António Proa. Sra. Ana Vieira da Mata tem então uma palavra para responder. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. Relativamente às matérias relacionadas com recursos humanos, eu tive a oportunidade de referir na minha intervenção inicial, existe de facto no setor, e enfim a ANAC não é imune, uma dificuldade de atrair e reter pessoal qualificado. Esta é uma matéria transversal à ANAC, aos stakeholders do setor e até à vista a nível europeu. E, portanto, temos que desenvolver esforços no sentido de tornar o setor mais atrativo e ter a capacidade de reter estes quadros altamente especializados. No que diz respeito ao quadro de pessoal da ANAC, o quadro de pessoal da ANAC tem vindo a ser reforçado nos últimos anos, portanto tem vindo a ser feito um trabalho muito significativo e muito construtivo de reforçar o quadro de pessoal com elementos com a expertise necessária e, para além do reforço do quadro de pessoal, tem vindo a ser desenvolvido um trabalho muito estruturado e muito pensado de capacitação desse mesmo quadro, justamente para garantir que os trabalhadores da ANAC, no exercício das suas funções, têm os níveis de expertise necessários para poderem supervisionar o setor e terem as capacidades também que são objeto de auditoria de entidades externas que verificam o grau de concretização da missão da ANAC. Portanto, em concreto e em resposta à questão que coloca, o quadro de pessoal da ANAC neste momento são 300 pessoas, a ANAC fez, ou pondera para 2024, aumentar o quadro pessoal em mais 10 pessoas. Temos vindo a fazer recrutamentos, neste momento estão em processo de recrutamento 17 vagas, portanto, para serem preenchidas até ao final do ano, e estamos em crer que com este reforço de quadro de pessoal consolidado e concretizado agora, que tem vindo a ser feito nos últimos anos, estaremos em condições de ter um quadro adequado àquelas que são as exigências do setor, quer em número, naturalmente, quer em qualidade, e o trabalho a ser desenvolvido é continuar depois a capacitação deste quadro de pessoal, criando condições, quer ao nível da formação para reter estes elementos, quer também ao nível das condições que são dadas em termos de trabalho, em termos de regulamento, conciliação da vida profissional com a vida familiar, e, portanto, para a ANAC, a questão estratégica relacionada com os recursos humanos é um pilar basilar
da nossa atuação, até porque sem os recursos humanos que detêm todo o know-how e toda a expertise era impossível concretizar a missão. E, portanto, respondendo à sua questão, sim, consideramos que, eu considero que, o quadro de pessoal, com estas demais que acabei de lhe transmitir, será adequado. Há depois que fazer o trabalho subsequente, não é? Que é atrairmos, manter, não é? Capacitar e dar condições às pessoas para poderem exercer e estarem motivadas no exercício da sua função. Relativamente à segunda questão que me coloca da certificação dos heliportos hospitalares, o trabalho está em curso, foi constituído um grupo de trabalho e, portanto, a ANAC tem feito um esforço muito significativo de, lá está, dar informação aos stakeholders, neste caso às administrações hospitalares. Há um grupo de trabalho que foi constituído, está em curso e, portanto, estou em crer que as respostas dadas serão satisfatórias. Finalmente, na questão que me coloca das taxas aeroportuárias, sim, o processo de consulta tarifária para 2024 teve início em setembro. O timeline do processo, portanto, a entidade gestora aeroportuária faz uma proposta aos utilizadores e os utilizadores, enfim, no âmbito daquilo que está previsto no próprio Decreto-Lei 254, têm a oportunidade de, enfim, desafiar essas propostas e apresentar propostas alternativas. Em função dessas análises, a entidade gestora aeroportuária acomoda ou não e emite uma deliberação final. Essa deliberação final foi emitida 1 de novembro, se a memória não me falha, enfim, não estarei porventura com o dia absolutamente correto, e houve um prazo de 15 dias para os utilizadores apresentarem as suas reclamações à ANAC. Esse prazo terminou no dia 18 de novembro. A ANAC tem neste momento, ou está neste momento, a analisar justamente as reclamações dos utilizadores para verificar do seu fundamento e, se forem fundamentadas naturalmente, acomodar e essas reclamações, dar-lhes provimento e determinar no sentido de elas serem cumpridas ou não. Portanto, o processo está em curso, naturalmente que nós temos 30 dias para dar resposta, portanto, por meados de dezembro, em princípio, sairá a deliberação do Conselho de Administração. Permita-me, Sr. Deputado, só que clarifique, são 5 processos que a ANAC tem, que a ANA tem contra a ANAC. Portanto, são processos relacionados com taxas aeroportuárias e com pontes telescópicas e, portanto, um bocadinho mais do que os 20 milhões que falou, mas naturalmente que a ANAC, e respondendo à última parte da sua pergunta, a ANAC tem uma tradição de rigor, isenção e aplicação daquilo que é o quadro regulatório vigente. Portanto, naturalmente que na análise de todos estes processos que levaram, de facto, aqui a divergências de posição da entidade gestora aeroportuária, acatando as determinações da ANAC e depois desafiando-as em termos, depois nos tribunais. Há sempre uma atuação rigorosa, no estrito cumprimento daquilo que é o quadro legal e regulatório em vigor. E, em resposta à última parte da sua questão, respondo-lhe de forma absolutamente categórica. Sim, a ANAC tem condições para responder e falo-á com todo o rigor, como é, de facto, seu apanágio. Muito obrigada. Muito obrigado, Dra. Ana Vieira da Mata. Acaba agora o Partido Socialista a colocar as questões nesta primeira ronda. Sr. Deputado José Rui Cruz, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados e a Dra. Ana Vieira da Mata, a quem agradecemos a presença. Nós estamos aqui hoje para a audição da Dra. Ana Vieira da Mata, personalidade indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da ANAC. Um dos instrumentos fundamentais que temos é o parecer da CRESAP. Não vou estar aqui a referir muito o parecer, mas vou ler o último, como termina, e diz que sustenta uma apreciação muito positiva para o desempenho do cargo em causa. Isto é o resumo do parecer da ANAC. Portanto, sobre isto nós não teremos muito a acrescentar, mas gostaria de fazer aqui 2 ou 3 comentários em relação ao que foi dito até aqui. O Sr. tem um problema para o cargo, é ser mulher. Até agora é o único problema que eu percebi. Se é isso, é bom sinal, é sinal que está com todas as condições para desempenhar a função. Não há nenhuma incompatibilidade naquilo que é o seu percurso, pelo contrário, tudo aquilo que é o seu percurso está, segundo a CRESAP, com todas as condições e é a pessoa melhor habilitada para desempenhar a função e, portanto, para nós não oferece nenhuma reserva. O perfil é um perfil certo, é alguém que vem da casa, tem muitos anos de experiência, conhece muito bem o setor,
Mas não deixa de ser curioso que nós que vamos lidando também por esse país fora com muitas situações, algumas das coisas que o PSD disse, nós também subscrevemos, nomeadamente aquilo que tem a ver com aquilo que são realidades que acontecem por esse país, nomeadamente a questão dos heliportos hospitalares e outros, e é uma queixa que nós ouvimos muito. E o que transparece muitas vezes é que existem as entidades, esta entidade, nomeadamente, e noutros setores do Estado, que às vezes há dois Estados. Há um Estado para complicar e há um Estado que quer que as coisas se resolvam e as coisas não andam. Eu acho que nós estamos num novo patamar e precisamos que haja muito mais coordenação entre os diversos serviços, e aqui tenho que concordar com o PSD que nós todos temos que coordenar melhor as coisas. Eu vou dar um caso específico que aconteceu em 2014. Foi inaugurado um hospital em Lamego. Esse hospital foi inaugurado no tempo foi iniciado num governo do Partido Socialista, foi inaugurado num governo do PSD, e agora em 2022 veio à rival da política a questão do aeroporto, que não estava licenciado, porque teria havido um caso de uma necessidade de um helicóptero aterrar numa situação de emergência, e teve que aterrar no campo de futebol, mas estava nevoeiro e foi uma tragédia. Não se compreende num país no ano 2023, que aconteceu uma coisa destas num hospital construído há poucos anos. As culpas são de todos os que intervieram nesse processo. O que não devia ter acontecido era esse hospital abrir sem ter o heliporto licenciado. E todos têm que assumir essas culpas. Eu acho que também aqui a ANAC deveria ter um papel, também devia ter aqui um papel de urgência na resolução deste caso. E nós, os deputados, fizemos uma reunião no hospital, no Conselho de Administração do Hospital de Lamego, e a ideia que nos transmitiram é que havia muitas dificuldades junto da ANAC, por isto e por aquilo, e porque os técnicos que existiam na zona não tinham capacidade de fazer os projetos. Ou seja, eu acho que nestes casos, quando é o Estado, com o próprio Estado, nós temos que ser mais céleres todos para bem das populações, e isso nem sempre acontece. Queria também dar-lhe nota de que conhecemos também outros casos, e eu conheço pessoalmente outro caso, em que operam há muitos anos helicópteros de combate a incêndios e de socorro do INEM. E a dada altura, eu sei que é a legislação europeia, mas o cidadão comum não percebe. A dada altura foram proibidos de operar os helicópteros do INEM e continuam a operar os helicópteros da Proteção Civil. Nenhum cidadão percebe isto. Nenhum cidadão consegue perceber como é que é perigoso para uns e não é perigoso para outros, quando todas as pessoas que operam nesses meios supostamente teriam as mesmas, o perigo é igual para todos. Ou seja, esse heliporto, vão ter que construir um novo heliporto porque o INEM não pode operar, e depois o que nos dizem a nós é que o INEM, quando vai buscar uma vítima a um sítio, esse sítio é o sítio onde calha, não na autoestrada, não no sítio mais difícil que possa acontecer, pode aterrar, mas no heliporto onde aterram os meios da Proteção Civil, esse helicóptero do INEM não pode aterrar. Ou seja, há um conjunto de coisas que são realidades do país que eu acho que todos nós temos que perceber e não nos colocarmos no lugar de que não é nada connosco, nós não podemos resolver isso. E não é nenhuma crítica à ANAC, é uma situação que nós precisamos de ver as realidades do país, que é o país real que nós temos, e era este o apelo que eu faria. Queria também, as questões que o PSD colocou de falta de pessoal já foram respondidas. Em relação ao resto, eu queria desejar as minhas felicidades no desempenho do cargo, e o Partido Socialista nada mais tem a acrescentar. Muito obrigado, Sr. Deputado José Rui Cruz. Sra. Ana Vieira da Mata, para responder às questões, faz favor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente às questões que coloca, dar nota de que a ANAC tem feito um esforço significativo no que diz respeito às bases e no que diz respeito à certificação dos heliportos hospitalares. Esse esforço passa por conversar e por alertar os stakeholders desses mesmos heliportos, que não são, os hospitais não têm propriamente a vocação, não é, para tratar de matérias relacionadas com a aviação. E, portanto, tem havido aqui um esforço significativo no sentido de melhor apetrechar e apoiar
essas mesmas entidades no sentido de levar a bom porto, naturalmente, essas certificações. Tomei nota e não poderia concordar mais. Tem que haver aqui um esforço acrescido e reforçado de comunicação. Comunicação no sentido de apoiar estas entidades para que os processos de certificação sejam mais céleres, venham melhor instruídos e podemos dar essa ajuda, e comunicação no sentido de também esclarecer, pegando na expressão que o Sr. Deputado utilizou, esclarecer o país real e esclarecer as pessoas exatamente de quais são as condições de operação, quais são as dificuldades e os esforços que têm vindo a ser feitos. E nessa medida, naturalmente, que a ANAC tem vindo a desenvolver esse caminho e endereçará os melhores esforços para reforçar essa comunicação e para apoiar, naturalmente, os stakeholders no desenvolvimento dessas certificações. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Doutor. Palavra ao Chega, Partido Chega. Sr. Deputado Filipe Melo tem a palavra, por favor. 6 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a doutora Ana Vieira da Mata. E, Sra. Doutora, se me permitir, e com a concordância do Sr. Presidente, naturalmente, nada de pessoal, como é evidente e lógico, até porque o currículo da Sra. Doutora fala por si e nós temos-lo bem presente. Simplesmente, o Grupo Parlamentar do Chega entende que após 15 meses num vazio de gestão, chamemos-lhe assim, e numa altura em que o Governo já não devia fazer nomeações, entende o Grupo Parlamentar do Chega que, com o devido respeito pela Sra. Doutora, pelo Sr. Presidente e a restante Comissão, não vai prosseguir com a audição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. A Sra. Doutora tem a palavra, se entender de responder, por favor. Assim que... Não, agradecer apenas ao Sr. Deputado as suas amáveis palavras e, naturalmente, que tomei nota da intervenção do Chega. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Só queria fazer uma referência antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Neves Pinto. Cada grupo parlamentar traz sempre a sua posição. Da parte do Parlamento da Assembleia da República, nós estamos a cumprir a nossa missão, que é proceder às audições para ficar as audições nos termos legais, e, portanto, é o nosso procedimento, independentemente depois de haver nomeação, porque dependerá de vários fatores, nomeadamente do Governo estar em funções ainda. Sr. Filipe Melo, não era mesmo para suscitar da sua parte nenhuma palavra. Acho que o que eu disse é muito pacífico. Faz favor, então. Qual é o motivo por pedir a palavra? É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Faz favor. Sr. Presidente, uma vez que o Sr. Presidente teceu as considerações, e bem, que entendeu depois da intervenção, gostaríamos de deixar presente mais uma vez que a não realização da audição nada se prende com a Sra. Doutora Ana Vieira da Mata, muito pelo contrário, o currículo, volto a dizer, fala por si, mas com a atitude permanente deste Governo. Começou com a nomeação da doutora Juíza Conselheira para o Tribunal Constitucional. Segue-se a ANAC, segue-se a ANACOM, e vamos ver até 15 de janeiro o que virá mais. Portanto, não concordamos com este modus operandi do Governo. Naturalmente que está a ser cumprido o trabalho do Parlamento e nós isso respeitamos. Simplesmente nos abstemos de dar continuidade às audições nestes termos e nestes timings. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Fica muito claro. Sr. Deputado Carlos Neves Pinto, faz favor, tenha a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Sra. Antes de mais, parece-me muito claro que o currículo está de acordo com aquilo que é pedido para o cargo. Acho que ninguém tem grandes dúvidas disso. O próprio parecer da CRESAP é bastante claro. Alguém com experiência suficiente para assumir o cargo, e não há, da parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, qualquer restrição em relação à capacidade que terá para exercer o cargo. Preocupar-nos, obviamente, com as circunstâncias em que esta indigitação é feita, que obviamente não são da sua responsabilidade, e as preocupações que isso pode levantar, mesmo em termos de opinião pública relativa a uma questão de legitimidade que honestamente, não me parece existir, mas que, dadas as circunstâncias, pode levantar essa sombra. Em relação a tudo o resto, há aqui uma preocupação de base que nós temos no setor aeroportuário, que é o facto de não haver, da concorrência ser muito limitada pela forma como ocorreu a privatização da ANA, que foi uma privatização feita em bloco,
o que permite que basicamente a ANA seja um grande monopolista nos serviços aeroportuários no país. Eu gostaria de saber se isso a preocupa e, para além da regulação das taxas, se há algo que considera que a ANAC possa fazer no futuro. Se considera que a construção de um novo aeroporto fora da zona da exclusividade da ANA poderia ajudar a colmatar essas questões relacionadas com o monopólio que a ANA tem atualmente, e se de alguma forma esse monopólio tem prejudicado a evolução do setor no país. A outra pergunta não tem a ver muito com, não é um monopólio como a ANA, mas ainda assim tem uma presença bastante preponderante no aeroporto de Lisboa. Se considera que a presença da TAP, a forte presença da TAP em termos de número de slots no aeroporto de Lisboa é uma preocupação em termos de concorrência para a ANAC, se ponderam medidas no sentido de permitir que as várias companhias aéreas concorrentes da TAP que têm pedido mais slots no aeroporto de Lisboa, que possam vir a ter essas slots, para, lá está, fomentar a concorrência, permitir que haja voos a preços mais baixos para os consumidores. Temos duas questões, tem a ver a primeira com o monopólio da ANA e a segunda com a questão da presença da TAP no aeroporto de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, em nome da Iniciativa Liberal. Sr. Doutora, tem então a doutora Ana Vieira da Mata, tem o seu tempo para responder, faz favor. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado, pelas questões e pelas amáveis palavras também, as quais naturalmente agradeço. Relativamente à questão do monopólio e à questão da privatização da ANA, pois a ANAC está bem ciente dos impactos da atuação do monopolista. Nós temos um quadro regulatório em vigor que é informado pelo Decreto-Lei 254 e pelo contrato de concessão, e a ANAC tem vindo a exercer a regulação económica em matérias aeroportuárias, não só no que diz respeito às taxas, como já tive a oportunidade de referir, mas também relativamente a outras matérias que nos preocupam, designadamente questões relacionadas com passageiros de mobilidade reduzida, questões relacionadas com o regime de qualidade de serviço aeroportuário, e, portanto, temos vindo a desenvolver a nossa atividade de forma bastante expressiva e de forma bastante ponderada, no sentido de garantir os equilíbrios que justamente uma atuação do monopolista à partida poderiam tornar mais desafiantes. E nessa medida, naturalmente que estou ciente, e a ANAC está ciente, do especial cuidado que devemos ter em situações de mercados em que a concorrência não funciona na sua plenitude, razão pela qual temos vindo a atuar de uma forma bastante estruturada, bastante consequente, com previsibilidade, com objetividade, ouvindo naturalmente todos os stakeholders, e, enfim, atuando no sentido de garantir que a estrutura do mercado, tal como se encontra, não seja um óbice ao desenvolvimento do setor do transporte aéreo e não seja um óbice ao crescimento da conectividade do nosso país. Relativamente à questão que me colocou da TAP, enfim, as matérias relacionadas com a atribuição de slots estão devidamente regulamentadas. Aliás, o setor da aviação civil é um setor fortemente regulado, ele é regulado a nível internacional, a nível europeu e depois em Portugal, enfim, a nível nacional pela ANAC. A questão relacionada com a atribuição de slots está regulada, como digo, através de um regulamento comunitário, o Regulamento 95/93, e, portanto, as regras de atribuição dos slots são regras objetivas e estão plasmadas nesse mesmo regulamento. Existe uma entidade independente que faz a atribuição de slots, portanto não é a ANAC que faz essa atribuição de slots, não são os aeroportos que fazem essa atribuição de slots, naturalmente, e portanto existe uma entidade independente que procede a essa atribuição de slots e a ANAC atua previsivelmente ou preventivamente no sentido de avaliar a atuação da entidade coordenadora de slots, por um lado,
e atua também no sentido de avaliar a efetiva utilização de slots por parte das transportadoras aéreas. E, portanto, temos aqui uma atuação, se quiser, a dois níveis. No nível da atribuição, com a supervisão daquilo que é a atividade da entidade coordenadora de slots, e depois um nível ex post, já no que diz respeito à utilização das faixas horárias por parte das companhias aéreas. E fazemos, no caso da entidade gestora, na entidade coordenadora de slots, fazemos naturalmente a monitorização e a regulação, não só da taxa que é cobrada, como também da forma como os slots são atribuídos, e não temos tido grandes ou muitas reservas ou queixas por parte de transportadoras, mas quando temos, naturalmente, que é um elemento adicional que direciona também a nossa atuação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ana Vieira da Mata. Sr. Deputado Bruno Dias, em nome do BCP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a doutora Ana Vieira da Mata. Nesta Comissão Parlamentar já nos conhecemos há bastante tempo. A doutora Ana Vieira da Mata é praticamente da fundação da ANAC, fez a transição do Instituto para a Autoridade e, portanto, na prática, damos por nós a fazer uma discussão que é como se estivéssemos a discutir já com a ANAC, porque na prática estas discussões remontam a outras reuniões de trabalho que temos feito aqui na Assembleia sobre o setor, sobre a autoridade, sobre a intervenção da ANAC. É conhecida e precisamente pelo acompanhamento ao longo dos anos que tem feito destas discussões aqui na Comissão, sabe qual é, digamos, a perspectiva que o PCP tem relativamente a setores estratégicos em que o princípio da liberalização e da concorrência entre grupos económicos, etc., muitas das vezes prejudicando o que devia ser salvaguardado em relação ao interesse público, coloca-nos na posição de reserva perante a arquitetura política e institucional destas coisas das entidades reguladoras e por aí fora, sendo que o serviço público tem aqui um campo comum de preocupação e de valorização que não pode deixar de ser sublinhado. Portanto, com as reservas que nós temos do ponto de vista conceptual, do ponto de vista de orientação dos setores, relativamente aos processos e às nomeações que estas audições implicam, na verdade, há aqui aspectos, depois da realidade concreta do setor da aviação e das várias realidades, das várias matérias que a ANAC acompanha. Aquelas que são mais mediáticas e que envolvem e implicam com a vida de mais cidadãos e de mais trabalhadores e de mais empresas, e aquelas que são mais silenciosas do ponto de vista mediático e público, mas que também são, muitas vezes, o que está em jogo, ou que faz a diferença entre vidas humanas que podem ser ameaçadas ou não. E essas outras coisas falamos menos, por exemplo, da aviação não tripulada, falamos menos dos ultraleves, já se falou aqui um pouco da certificação de heliportos, há mais a outra questão dos aeródromos, da sua certificação e acompanhamento, e, portanto, há aqui um trabalho que depois vai entroncar num tema que também falou logo na sua intervenção inicial, que é a questão dos recursos humanos e da capacidade de resposta da ANAC e dos seus serviços. Há aqui várias preocupações. A primeira, naturalmente, é aquela que destacou, que tem a ver com a necessidade de conseguir recrutar e manter quadros altamente qualificados num setor que não se encontra assim na rua, olha, queres ir para a ANAC para vir fiscalizar ou certificar aeródromos, ou para outro tipo de intervenções. Há essa questão das condições de trabalho, das condições de remuneração, da perspectiva das carreiras, etc., naquele equilíbrio difícil de encontrar muitas vezes entre pessoas que vêm do setor e que passam já numa fase mais adiantada da sua carreira para a autoridade e outras que começam a sua carreira e que vão fazer o seu caminho no serviço. E eu queria voltar a esse tema, tendo em conta a perspectiva precisamente da retenção, entre o número de vagas que se pretende preencher e depois a continuidade que se deseja destes quadros. E depois a sua intervenção no terreno. Já se falou aqui de exemplos concretos de certificação de heliportos
Há muita situação que a gente nem dá por ela relativamente à situação de exigências de necessidade de trabalho, de certificação de aeródromos, em que é preciso mesmo muita presença no terreno e muita deslocação e muitos quilómetros e isso significa de facto uma capacidade de resposta que vai para além da estrutura central ou da atividade central, digamos assim, da ANAC, e eu, portanto, queria voltar a esse tema e convidá-la a abordar estas outras vertentes. Por outro lado, relativamente às taxas aeroportuárias, isto parece aquelas negociações muito estranhas em que alguém pede 1000 e depois, na verdade, o que seria razoável era 10, encontram-se no meio, dá 500 e isto é exorbitante. O que é que tem vindo a acontecer? Quando nós falamos de processos sucessivos, e disse muito bem, já vão em 5 processos, um conjunto de reclamações, não é reclamações, mas de ações da própria Ana Vancy para exigir o máximo de taxas aeroportuárias. 2 presidentes atrás, o Dr. Luís Ribeiro dizia, há 2 anos e meio, salvo erro, a Ana puxou sempre as taxas para os limites máximos, e depois nós temos o resultado final de um esforço da ANAC para não permitir os limites máximos e tudo pelo máximo, o resultado ainda assim é exorbitante. Não sei se me estou a fazer entender. O resultado, agora em 1 de abril deste ano, foi aumentos de taxas de tráfego e assistência em escala que aumentam 8,4% no Porto, 7,1% em Faro, aumentos reais ainda maiores, tudo muito acima da inflação, e nós temos, ainda por cima, estes aumentos de taxas, que é dinheiro carregado para a França, lá para a casa-mãe da Vancy, aos milhões, num contexto em que a capacidade declarada, especialmente do aeroporto de Lisboa, que é o que tem mais problemas, levanta dúvidas, e já tenho falado sobre isto em reuniões com a ANAC, que é, se a ANA diz que garante aquele tipo de operação, aquela capacidade de movimentos de aeronaves, de passageiros transportados, etc., mas depois a realidade, em vários momentos, é o tal caos que depois tantas vezes nós falamos. E, portanto, a aceitação da capacidade declarada pela Ana Vancy por contraposição a valores que nós consideramos e que as pessoas do setor reconhecem como claramente exageradas e exorbitantes, algum problema tem de haver. E eu não vou dizer que o problema está na ANAC. Eu acho que o problema está na política. O problema está mesmo no facto de termos entregue um setor estratégico que, na verdade, é um monopólio natural a um grupo económico estrangeiro e com tudo o que está a acontecer de consequências por isso. Mas é passar para o controle público a ANA e acabar com esta roubalheira da Vancy, ou do ponto de vista da lei e da regulamentação há alguma coisa a fazer? Última questão, Sr. Presidente, tem a ver ainda com a aviação não tripulada, a legislação e a regulamentação que existe, e críticas que já duram há bastante tempo sobre alguma legislação anacrónica, o famoso decreto de 58 relativamente aos levantamentos aéreos e à fotografia do território nacional. Qual é, neste momento, a evolução que tem havido na reflexão que faz a doutora Ana Vieira da Mata e dentro da ANAC e do setor em relação a esta questão? Já se pacificou um pouco algumas tensões que existiam em relação à utilização dos drones, nomeadamente enquanto atividade profissional e lúdica também, mas algumas questões que gostaríamos de colocar nessa matéria. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. A doutora Ana Vieira da Mata, para responder às questões colocadas, faz favor. Obrigada pelas questões e pelas suas palavras. Vou começar pelos recursos humanos, creio que foi o primeiro tema que abordou. Existe, de facto, aqui uma preocupação grande no sentido de garantir a atratividade do setor, de garantir condições de trabalho adequadas. Só para dar aqui uma nota, o Conselho de Administração, em 2022, numa reflexão estratégica que fez, a qual foi plasmada num plano de ação plurianual, partilhou com os colaboradores, aliás, enfim, obtivemos inputs dos colaboradores e, portanto, foi partilhado com os colaboradores, partilhado com os dirigentes, consta do nosso plano de atividades.
enfim, aquelas que são as atividades correntes, que têm que ver com a concretização da missão da ANAC, e depois projetos estratégicos de mudança que nós consideramos serem críticos, justamente para nos alavancarem e permitirem à ANAC, para além da concretização da sua missão, projetá-la e caminhar no sentido de uma visão sustentável, competitiva e reforçando a segurança. E um desses projetos estratégicos de mudança organizacional foi justamente o projeto dos recursos humanos. E essa questão tem vindo a ser trabalhada por este Conselho de Administração, enfim, na sequência de trabalho já anteriormente desenvolvido, e nós estamos a falar de rever aqueles que são os regulamentos internos. Têm 5 anos, há necessidade de adaptar a outras realidades que não eram realidades conhecidas e experienciadas a quando da sua implementação. Portanto, é importante não esquecer que o quadro regulamentar interno da ANAC está bem estruturado, bem conseguido, responde às necessidades, mas há necessidade de voltar a olhar, tendo em conta outras alterações, designadamente a questão da pandemia, não é? Que nos levou a olhar para os recursos humanos e que nos levou a olhar para as formas de trabalho de uma maneira diferente. E, portanto, esse é um projeto de voltar a olhar para os regulamentos internos, adaptá-los, modernizá-los e, porventura, também no sentido de dar resposta a algumas questões, algumas dúvidas e algumas situações novas que nós temos. Também no que diz respeito aos recursos humanos, dar nota de que a ANAC, logo no início de 2022, implementou um regime interno de teletrabalho. Portanto, na sequência daquela que foi a aprovação destas alterações no âmbito do Código de Trabalho, nós fomos um bocadinho mais longe e no sentido de garantir aqui a conciliação da vida pessoal com a vida profissional e também numa forma de motivar os trabalhadores, implementámos um regime interno de teletrabalho. Fizemo-lo numa primeira fase e depois fizemos um questionário interno para perceber o que é que podíamos alterar, o que é que podíamos ajustar. Devo dizer que considero muitíssimo bem conseguida a questão da conciliação da vida profissional com a vida familiar. A motivação dos trabalhadores aumentou. Não está em causa de todo a concretização da missão da ANAC, pelo contrário. Portanto, há aqui, assim, uma adequação e uma modernização da atuação do regulador a novas realidades e a novas formas de trabalhar, e isso, de alguma forma, também funciona como um elemento de atração de novas gerações que pretendemos, naturalmente, atrair e reter naquilo que é depois a consecução da atividade da ANAC. Ainda no âmbito dos recursos humanos, lançámos programas de estágios. Justamente para quê? Para fazer uma aproximação da ANAC à academia. Esta foi uma das pistas que eu lancei na minha intervenção inicial e, portanto, parece-nos muitíssimo importante, tendo em conta os desafios que se colocam atualmente de definir novos estándares técnicos com base em nova tecnologia, com base em matérias digitais, com base, enfim, em Sustainable Aviation Fuels. É absolutamente importante ter o regulador junto da academia e potenciar a inovação. E, portanto, estes programas de estágios acabam também por criar aqui, assim, uma ligação maior e permitir fluir o saber, porque é absolutamente importante e não nos podemos esquecer desse vetor de atuação absolutamente essencial por parte da ANAC. Uma outra questão que eu acho que vai de encontro a uma das observações que fez, está pensado um mapeamento de competências e, portanto, nós estamos a dar aqui, para além da capacitação, no sentido da capacitação dos recursos humanos da ANAC, no sentido de lhes dar a proficiência que é necessária e que está regulamentarmente estabelecida nos vários regulamentos europeus, e também legislação nacional, que os técnicos da ANAC têm que ter. Nós estamos a trabalhar muito em soft skills, estamos a trabalhar em formação em fatores humanos, formação na análise de fadiga, portanto, no sentido de ampliar as competências dos recursos humanos da ANAC, justamente para poderem endereçar melhor as suas atribuições e, porventura, também, ligando também aqui a uma questão que foi colocada aqui pelo Sr. Deputado anteriormente, poderem, de alguma forma, estar melhor capacitados para auxiliar e apoiar os outros stakeholders numa lógica de serviço público, no sentido de melhor instruírem os processos e no sentido de eles serem mais céleres na sua concretização, até porque esse é um ponto que carece de melhoria na nossa atuação. Portanto, isto no que diz respeito às várias medidas no âmbito dos recursos humanos, creio que fui um bocadinho mais pormenorizada e terei, com certeza, respondido
às dúvidas do Sr. Deputado. Relativamente à questão das taxas aeroportuárias, deixar aqui duas notas. A primeira, eu referi há pouco os 5 processos. Os 5 processos são processos que a ANA, enfim, entende, discorda da posição do regulador e, portanto, desafiou a posição do regulador no tribunal, como é seu direito, naturalmente, mas a determinação da ANAC prosseguiu e, portanto, isso para mim é absolutamente importante que fique claro, é uma atuação rigorosa, objetiva e determinada, pronto, para clarificar. Relativamente à questão da capacidade declarada do aeroporto, é uma preocupação para a ANAC os constrangimentos, e isso é uma preocupação que já foi amplamente divulgada, a questão dos constrangimentos aeroportuários. E essa preocupação é endereçada não só no âmbito da regulação económica, enfim, que nós fazemos, mas também nos vários grupos de trabalho que temos vindo a criar. Fizemos-lo em 2022, fizemos-lo este ano em 2023, iremos fazê-lo em 2024, no sentido de criar grupos de trabalho com os vários stakeholders, com a navegação aérea, com os aeroportos, com os handlers, com as companhias aéreas, no sentido de identificar os constrangimentos, identificar medidas para mitigar esses constrangimentos e implementar essas medidas de mitigação. E devo dizer, aliás, creio que terá sido encaminhada a esta Comissão, na sequência da audição da ANAC em junho passado, a lista dos vários constrangimentos e o ponto de situação relativamente às ações que já haviam sido desenvolvidas e àquelas que depois prosseguiam. Portanto, Sr. Deputado, esse é um trabalho ongoing, é um trabalho em curso que naturalmente daremos seguimento ainda este ano, até porque a questão dos constrangimentos aeroportuários não desapareceu, pelo contrário, ela exige, não só para além das taxas, o enquadramento regulatório é o que temos e, portanto, a atuação da ANAC é previsível e está balizada naquilo que é o enquadramento regulatório e, portanto, nessa medida, vamos continuar a trabalhar exatamente seguindo a mesma linha que seguimos até agora. Mas, para além da questão do enquadramento regulatório, há a questão no terreno, como bem referiu, da capacidade aeroportuária e de mitigar os constrangimentos para garantir que os serviços aéreos sejam mais eficientes e que a experiência para o consumidor e para o passageiro seja uma boa experiência, sem atrasos, sem disrupções da operação que não são de todo pretendidas. Relativamente aos... Desculpe, era o último ponto. Doutor, eu deliberadamente resolvi não interromper, quero mesmo que conclua a sua intervenção até porque não haverá, pelo que eu percebi, mais nenhuma questão a colocar para os senhores deputados e, portanto, faz favor de concluir. Obrigada, peço desculpa, distraí-me com o tempo. Relativamente à questão dos UAV, tem razão, de facto, houve aqui assim todo um processo, talvez um bocadinho... menos bem comunicado, mas neste momento, em termos de reflexão, aquilo que os serviços estão a fazer, estão a trabalhar no sentido de melhorar a comunicação, ir ao terreno, explicar os vários requisitos, trazer on board todos os stakeholders no sentido de termos comunicação de requisitos adequada, operação sem grandes disrupções, e eu estou em crer que no decorrer de 2024 há um conjunto de ações planeadas, ações de sensibilização, sessões informativas que têm vindo a ser desenvolvidas e que muito têm ajudado à garantia do desenvolvimento da aviação não tripulada. Muito obrigado, Sra. Ana Vieira da Mata. A questão da legislação antiga é um problema ou não é um problema? Doutora, faz favor. Neste momento creio que não será um problema. Obrigada. Muito obrigado. Não tenho mais nenhum registro de palavra, portanto, penso que está concluída a nossa audição. Agradeço à Sra. Ana Vieira da Mata a sua presença nesta audição. E, os senhores deputados, nós ao meio-dia temos uma outra audição e, portanto, agradeço a vossa pontualidade. Obrigado, até já. Obrigada a todos.